tem mais, né, os pastores Marcelo e Sabrina. Amém? Teve uma risada maldosa lá, não sei se vocês ouviram. Amém? Porque aqui a gente quer que todo mundo case. Amém? Vamos para a palavra? Amém? Feche teus olhos, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti nessa noite. Que a Tua semente venha brotar no nosso coração. Que o nosso coração seja terra boa para frutificar, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe mais ainda. Nós já estamos sendo abençoados e continuaremos sendo, Pai, abençoados. Pai, em nome de Jesus, me usa como canal. Que a Tua palavra seja viva nessa noite. Amém e amém. Amém, igreja? Bom, o tema da palavra é dar força ao fluxo. Amém? Dar força ao fluxo. O que eu quero falar essa noite? O que a gente vai estudar essa noite? Qual reflexão nós teremos da palavra nessa noite? A gente tem uma galera lendo a Bíblia cronológica e é um recorte de uma parte que a gente já leu. Você que está fazendo o plano, você já deve ter lido. Você que lê a Bíblia também já deve ter lido. Mas nós estamos ali em Deuteronômio, né? Para frente, já explanando Josué. Passamos por alguns livros, dentre eles Levíticos. E agora a gente inaugura um período da liderança de Josué. Mas tem um recorte que falou comigo, e eu deixei anotado, eu falei, na oportunidade que eu tiver para pregar, eu vou pregar em cima disso, porque mexeu com o meu coração. Porque é para nós, amém? Se você não está lendo a Bíblia, eu queria te convidar a ler essa maravilha, que é a Bíblia cronológica, para você entender melhor. E a gente tem ali na nossa livraria nova, daqui a pouco vai estar chique, amém? Vai ter abençoado, você compra a Bíblia, vai ser bênção para a tua vida também. Mas nós estamos nesse período, eu quero recortar esse período de um povo, antes de acessar e entrar na terra prometida. Passado pela liderança de Moisés, e agora com Josué, eles têm um desafio. Existe um rio Jordão para atravessar, amém? Com Moisés, eles são levados a atravessar o Mar Vermelho, e para entrar na Canaã, eles têm que passar o Jordão, enfrentar as muralhas de Jericó, amém? Nesse contexto, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10. Deus estava sinalizando e instruindo o povo. Instruindo o povo sobre obediência e sobre desobediência. Sobre a consequência da obediência e a consequência da desobediência. Instruídos já em como se movimentar pelo reino e para o reino, eles continuam andando e avançando. Amém? Versículo 10 de Deuteronômio 11, diz assim, Deuteronômio 11, versículo 10. A terra da qual vocês vão tomar posse, amém? Isso é para mim e para você. A terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vale. Amém? Fala montes e vale. Repete comigo, montes e vales. Isso. Que bebe chuva do céu. Versículo 12. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Próximo versículo eu vou deixar para depois. Aqui a gente começa a entender essa direção de Deus. Se a gente parar para se atentar, houve uma geração que foi ficando para trás, que desacreditou, numa terra onde eles olharam, eles espiavam,
Ficaram 40 dias espiando a terra. E houve uma descrença multiplicada e houveram 2 homens, amém? Josué e Caleb, que falavam, é para lá que a gente vai. É para lá que a gente precisa olhar. Não é para dificuldade, não são para as notícias, é para lá. Ah, tem gigante? Tem, então eles vão ser pão para nós. Vão ser alimento para nós. Por que, pastor, da força ao fluxo? Porque a gente tem que entender que esse movimento retrata algo que eu e você passamos. Eu e você passamos por isso. E nós precisamos entender que se a gente não mudar a nossa mentalidade, nós vamos continuar num momento, numa estação, mesmo em Canaã. Amém? Quantos aqui já batizaram? Já nasceu de novo? Mesmo nesse momento novo com Cristo, vida nova, a gente pode sofrer com o pensamento do Egito. Esses povos, o povo de Deus, cada um aqui representado no Antigo Testamento, traduz e nos ensina, não as práticas, porque hoje a gente não mata mais animal, amém? Mas alguns princípios existem no Antigo Testamento. Ele é como sombra, mas hoje a gente olha além da sombra, porque Cristo, a visão de Cristo, a ótica de Cristo, amém? A lente de Cristo faz com que a gente leia o Antigo Testamento, traduzindo para a nossa vida e para a tua vida alguns perigos que eu e você não podemos viver, porque nós corremos risco de viver, e às vezes até religiosamente, achando que estamos fazendo o certo. Aqui tem uma atenção, um alerta de Deus para mim e para você. Olha, a terra que a gente vai, para lá, é diferente do Egito. Nessa terra não é o Egito. Nessa terra é o seguinte: no Egito vocês plantavam e regavam como uma horta. Nesta terra a dinâmica é diferente. Fala comigo, o reino de Deus é diferente. A Canaã, esse lugar que a gente está vivendo, que você vive, amém? Nós estamos vivendo Canaã. Precisa desse comportamento de Canaã, reino de Deus. Aqui Deus deixa claro o seguinte: olha, você vivia pela força. Vocês viviam pela força. Vocês tinham que plantar, vocês tinham que regar, vocês tinham que viver sobre uma doutrina, uma escravidão. E vocês se acostumaram com isso, seus pais se acostumaram com isso. Mas para entrar nesse lugar, a coisa é diferente. Essa dinâmica do reino é o seguinte: você planta, você vai plantar, a gente leu aqui, mas quem vai regar é Deus. Amém? Nessa terra existem montes e vales. Sabe, existe alturas diferentes, existe uma dinâmica diferente, existe uma fonte diferente. Fala assim, uma fonte diferente. Existe uma troca, amém? Olha, monte e vale, existe um gradiente, existe uma troca, existe um comprar e vender, existe uma comunhão. No Egito, vocês pensavam que era pela força, mas no Canaã, que a gente vive hoje, não é pela força. Hoje é por relacionamento. A minha vida e a tua vida faz sentido. Tudo que a gente planta prospera a nossa vida, não mais porque a gente rega, mas porque Deus tem regado. Jesus falou: o reino de Deus é como alguém que planta e vai descansar. Sabe o ano do resgate? Esse ano que nós temos vivido, deixa eu dar uma dica para você. Você não vai resgatar aquilo que você não plantou. Amém? Deus é sério. Não adianta você orar por aquilo que você não plantou. Não adianta você correr atrás daquilo que você não plantou. O ano do resgate é sobre aquilo que você deposita em confiança, em honra,
Amém? Em confiar em Deus, saber o tempo de Deus, e aí vem o ano no qual você resgata. O bispo Renato hoje de manhã trouxe uma oferta em cima disso. Nas suas aplicações existe um período que você deixa rendendo e depois o que acontece? Você resgata. Sabe, o resgate de Deus funciona mais ou menos assim. Você planta e você não se preocupa em ficar vigiando a semente. Esquece. Você não tem que ficar regando a semente. Esquece. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. A dinâmica do reino é o seguinte: você planta e Deus rega. Deixa eu falar de novo. Parece meio assustador, mas isso é cuidado. Isso é sobre confiança. Isso é sobre descanso. É saber que aquilo que é produzido na relação precisa de descanso. Ah, eu casei com a pastora Jéssica, eu descanso, porque eu sei com quem eu casei. E ela também sabe com quem casou, amém? Não existe relacionamento real sem descanso e sem paz. Sabe o que Deus está nos ensinando? Ei, se você se relaciona comigo, esquece de ter que ficar regando, porque a minha parte eu vou fazer, eu vou regar, e é produto de relacionamento. A palavra é fiel. Olha, a terra tem montes e vales, tá? Tem gradiente, tem diferença, sim, para a gente se movimentar, para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente se comunicar, para a gente se ajudar a resolver um ao outro. Preciso de ajuda, ora comigo. A vida, o reino é sobre relação. Deixa eu repetir para você. Só faz sentido o que a gente vem fazer aqui na igreja se as nossas relações estão sendo plantadas corretamente. O bispo falou aqui do Anderson, amém? Depois que eu vi que ele estava aí, tem um... Quem que é esse rapaz do lado aí? Adriano. É a minha primeira vez também? Ou não? Seja bem-vindo. O Jean já está de casa já. Relaciona nessa noite que o que vale, o que importa é relação. Amém? Então a primeira coisa que eu quero nesse ponto falar com vocês é: Deus muda a nossa fonte. Antes da fonte éramos nós no Egito. Amém? Nós que tínhamos que regar. Em Canaã é Deus que rega. A fonte é diferente. Não é mais pela força, é pelo fluxo. Por isso o tema. A força não é sobre esforço. Eu estou falando sobre força. Você querer assumir um papel que não é teu. Querer se preocupar, ansioso demais pelo amanhã. Ansioso, será que vai frutificar? Será que não vai frutificar? Deixa eu falar para você, se você sabe o que você planta, tenha certeza e convicção que você vai colher. Amém? Se você sabe o que você planta, então você descansa. O mesmo vale para quem planta coisa errada. Descansa, que vai vir. Pode preocupar o que for, vai vir. Aí Deus continua falando, vamos para o versículo, continuar o versículo 12. É uma terra, vou voltar a ler. É uma terra do qual o Senhor, o seu Deus, o quê? Cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Olha, esse lugar de dependência de Deus, essa Canaã do hoje na nossa vida, nós não precisamos se preocupar, porque esse lugar onde Ele rega, é Ele que é o dono da terra. Esse lugar é um lugar sim para descanso, porque a palavra está falando no versículo 12, pode deixar projetado aqui, que neste lugar, que Deus te transiciona em mente, em nova mente, não de força, mas de fluxo, de frequência, de dependência. Amém? É um lugar de cuidado. Essa terra, onde Deus nos colocou, onde a gente está hoje, é um lugar onde Deus cuida, é a palavra dEle. Não minta, não se preocupe, Deus cuida.
O recado foi ruim, Deus está cuidando. O recado não foi tão bom, Deus está. O que está acontecendo na minha vida, pastor? Está difícil, deixa eu falar, Deus está cuidando. Se você está no propósito dEle, Deus está te forjando, Deus está te modelando. Se você está no propósito dEle. Esse lugar de cuidado é um cuidado contínuo. Não é uma estação passada. Deus não cuidou de você quando você aceitou Ele somente. Deus não cuidou de você só quando você estava ativo ministerialmente. Deus não cuidou de você no momento que às vezes você só tem as lembranças. E Deus quer nos tirar desse lugar. Porque toda vez que o meu testemunho é falado é sobre quando eu fazia, quando eu estava. Você senta na mesa com alguém, quando era naquele lugar, naquela igreja, nossa lá, nossa naquela cidade. Deixa eu falar para você, Deus quer atualizar a tua vida. Amém? Deus deseja atualizar a tua vida. Olha, Canaã é uma terra de continuidade. É uma terra que Deus continua falando. Não é uma terra que Deus falou, Ele continua falando. Você tem ouvido Deus? Deus é um Deus de relacionamento, meu irmão. Deus é um Deus, olha, está difícil. Vou confessar, os dias estão curtos, sim ou não? Não sei se é só comigo. Pode acordar 6, pode acordar 5 da manhã, pode dormir meia-noite. Parece que o negócio não dá. Mas nunca deixe de encontrar o seu tempo com Deus. Seja para acordar mais cedo, seja para dormir mais tarde, seja na hora do almoço do teu trabalho. Não perca a frequência com Deus. Não perca a sua rotina com Deus, de leitura bíblica, de oração sincera, de momento de diálogo, de conversa. Não perca isso. Deus é um Deus de cuidado contínuo, um Deus de relação, um Deus que deseja ver você plantar para Ele regar. Um pai que tem expectativa, deixa eu ver o que o meu filho está plantando e eu vou regar. Um Deus de cuidado. Segunda coisa que eu posso extrair dessa parte é que Deus nos ensina a dependência. Mesmo no deserto, quando a gente passa por deserto, Deus quer nos ensinar dependência. A gente está dependendo de tanta coisa, e Ele está nos ensinando nessa noite: dependa de mim. Olha, o Egito é um negócio esquisito, é um negócio que trabalhava para um conceito, só para um faraó. Moisés vem e apresenta uma outra forma de reino, a forma de compartilhar, a forma do qual você não trabalha em vão, trabalha com propósito, a forma que traduz o teu trabalho, um trabalho com propósito, não somente um trabalho para ajuntar. Deixa eu falar para você, o conceito de Egito é trabalho e estoque. Com Deus é reserva. Amém? Não é estocar, é reservar. E para a gente reservar, lá depois, Jesus nos ensina. Como que eu faço para reservar o que eu preciso reservar? O que você precisa reservar? Existe uma parábola. Qual que é o alerta de Jesus para mim e para você? Para a gente reservar o quê? Olha, nos últimos dias, nós precisamos reservar o quê? A unção, o óleo. E como que faz para reservar? Qual é a chamada, qual é a instrução que as sábias dão para aquelas que estão meio relaxadas? Olha, eu aconselho você, vá comprar. Nessa noite Deus está falando para nós, vá comprar. Sabe o que é comprar? Comprar é negociar. Comprar é se relacionar. Amém? Se você não se relaciona, você não está enchendo a sua vasilha de óleo e de azeite.
não é só no sentido de oração e busca com Deus, mas também amar ao próximo como a si mesmo, amém? O mandamento de Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como mesmo. Tem uma forma de você ter reserva no reino, é como? Relação. Um Deus que nos ensina dependência. A gente quer ser independente, sim ou não? O ser humano, ele quer ser independente desde lá do Éden. Eu quero saber, eu quero conhecer o bem e o mal, eu quero determinar o que é bem e o mal para mim, eu quero escolher. Mais ou menos foi assim. Talvez o desejo da independência, e Deus está retornando para nós essa dependência. Deixa eu falar para você, não tem como a sua vida não dar certo. Você depender de Deus, meu irmão, minha irmã, vai dar certo. Fala para quem está do seu lado assim, vai dar certo. Deixa eu falar para você, agora fala assim para ele, fala assim, já deu certo. Fala mais forte, faz, já deu certo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos olhando para algo errado. A nossa perspectiva está errada. E aí a gente acha que a nossa vida não está dando certo. Eu quero te convidar a mudar a perspectiva da tua vida. Amém? Para de olhar os problemas como problemas. E enxergue os problemas como oportunidade que Deus está te dando para você dar certo. E olha só, continuando, versículo 13. Existe um portanto aqui. A nossa atenção. Portanto, posso ler? Diz assim: se vocês, primeira coisa, obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo, fala, devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra, sobre o seu plantio, chuva de outono e de primavera. Existe a estação certa, amém? Para que vocês recolham o seu cereal. É o cereal do outro ou não? O seu cereal. E tenham vinho novo e azeite. 15. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão o quê? Satisfeitos. Não tem como. Se Deus te direcionou para algum lugar, Ele vai te sustentar. Não tem como. Se Deus te colocou em um lugar, Ele vai cuidar de você. Muda a sua perspectiva. Muda a sua expectativa. Leva teu coração dependência de Deus. Olha, o Mar Vermelho foi para tirar o povo do Egito. Amém? Olha só a caminhada do povo. Sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho sobre a liderança de Moisés. Esse mar representa a libertação. Tira a gente do Egito. Depois caminha e tem um momento lá todo tumultuado, mas de um rompimento de uma geração e outra geração que tinha dificuldade de entender o novo. Amém? Uma geração que estava com dificuldade de entender o movimento de Deus, a direção de Deus, e com desejo aonde? Das cebolas. Não estava entendendo a dinâmica do reino, com dificuldade. Ora, chega um momento de uma rebeldia, onde Deus fala, chega, agora essa geração não passará, só vai entrar para lá a nova geração. E aí são 40 anos no deserto, fora um buraco que já arrebentou com um monte de gente. Amém? E aí 40 anos para renovar a mente. Meu irmão, não espere 40 anos para renovar sua mente. Amém ou não? Faz a conta, se você tem 50 anos, mais 40 anos para você renovar a mente, está difícil. Se você tem 20, mais 40 anos para renovar a mente, até que tá igual o nosso bispão aqui. Quem tem 60, levanta a mão. Olha aí, Éden, olha lá, galera forte. Você não levantou a mão de vergonha, né? Faz a conta, será que vai precisar de 40 anos? Porque Deus não é um Deus de morte. Amém? Deus é um Deus que sonha com você. Eu creio nisso. Ele sonha junto com você, é pai, mesmo sabendo o que vai acontecer, te direcionando para escolher sim a história que Ele projetou para você,
e não a que você vai projetar para você mesmo. Olha, e aí o povo continua aí, eles encaram o Jordão, essa nova geração. Aí Deus fala: Moisés, deixa eu falar para você, você está muito nervoso, está muito esquisito, está dando indireta aí para o povo, está usando para lavar roupa suja. Calma aí, então você vai olhar a terra, mas desse jeito só batendo no povo não vai dar não. Bater na pedra, coitado, você está batendo? Amém ou não? Era para tocar na pedra. Imagina, Moisés estava tão loucão que ele desceu a vara na pedra. Imagina o que vai fazer com o meu povo. Então, já está na hora de aposentar. Deixa eu falar para você, vou levar você para o céu, mas olha lá onde você estava indo. Mas você vai vir para o céu, lugar bom também, legal. Aí coloca Josué, amém? Josué, aquele que espiou a terra e veio com o relatório bom junto com Caleb. E aí eles atravessam o quê? O Jordão. Então nós temos um período que a gente é liberto do Egito, e nós precisamos passar por uma transformação, onde o Egito é tirado de nós. Amém? Primeiro a gente sai do Egito, depois o Egito precisa sair da gente. Deixa eu falar um negócio para você, o Egito precisa sair da gente. Sabe o que é o Egito? O Egito são problemas culturais que a gente carrega. O Egito são conceitos antibíblicos, conceitos anticristo. Não dá para se aprofundar, mas lendo a palavra você vai entender o que é Cristo. Nós entendemos o que é Cristo. Nós entendemos muito bem o que pode e o que não pode. Sem explicação, dentro de você, você sabe quando você está fazendo algo que não é para fazer. Quando você insiste em algo que não é para você fazer. Todo na sua essência tem uma parte de Deus. Todos. Então nós precisamos entender que não é só uma transição saindo do Egito, mas que o Egito precisa sair da gente. Sermos pessoas e cristãos que não dependem de terra. É naquele lugar que vai dar certo. É lá que vai dar certo. Presta atenção em mim, amém? Deve ser o Benjamin que está chorando. Cadê a mãe dessa pessoa? Presta atenção. Ei, nós precisamos, sabe aqueles ditados populares que às vezes a gente carrega? Sabe aquelas frases antigas que às vezes a gente carrega como sermão? Sabe aquelas instruções que não tem nada a ver com a palavra? Sabe aqueles pensamentos, aquelas reflexões, aqueles valores que não tem nada a ver com a palavra? Nós precisamos mudar. Isso é tirar o Egito de nós, para entrar nessa Canaã. E eu creio que nós já estamos nessa Canaã. E Deus está insistindo com a gente, não se perca, não queira voltar. Tira esse Egito de você. Deixa eu falar para vocês, continua plantando que eu vou regar. Deixa eu falar para vocês, continue plantando que eu vou regar. Relaciona comigo, confia em mim, descansa o cabeção, amém? Fala, bate na sua cabeça assim, fala assim, descansa a mente. Alguém já te chamou de cabeçudo? Cabeçudo. Descansa a mente, pelo amor de Deus, isso é para mim também. É para mim e para você. Olha, continua plantando, porque eu vou gerar vida no que você planta. Amém? Não é pela tua força, é pelo fluxo, é por Deus. Amém? Oh, aleluia. Eu ia continuar, mas está bom até aqui. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Deus muda a tua fonte, amém? Quando a fonte é Ele, você aprende a ser dependente. E quando você se torna dependente, Ele te sustenta. Amém? Se você não entendeu nada que eu preguei aqui, guarda isso. Fala, a vida com Deus é a fonte que é Ele. Não sou mais eu.
Feche teus olhos. Aleluia. Feche teus olhos nesse instante. Talvez a nossa oração nessa noite é realmente: Deus, se tem um vestígio passado, se tem uma frustração passada, se tem um momento passado, se tem um recorte passado, Deus, me ajude a tirar esse pedaço do Egito ainda, que paralisa a minha vida, que às vezes faz com que eu não olhe para o Senhor, e olhe mais para a terra do que aquele que está acima de tudo. Feche seus olhos e faça essa oração. Fala: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, a se desprender daquilo que é Egito, de toda a crença que me paralisa, de todo achismo, Deus, de toda fé que eu acho que é fé. Deus, renova a minha mente, renova a minha mente, para que eu possa viver plenamente, Pai, na terra que o Senhor me colocou. Senhor, nessa estação que o Senhor me colocou. Deus, nessa igreja que o Senhor me colocou. Senhor, nessa família que o Senhor me colocou. Senhor, nesse trabalho que o Senhor me colocou. Deus, nesse relacionamento que o Senhor me colocou, nessa estação. Deus, nesse hoje, que eu viva e desfrute do presente que o Senhor me deu, sem coisas do passado, sem o peso do passado, sem a preocupação da minha força, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito, é pelo Teu Espírito, é pelo relacionamento, é pelo relacionamento que eu tenho contigo. Me ensina a me relacionar mais contigo e com os meus irmãos, Deus. Eu vou construir a vida em Ti, Tu és meu futuro. Levanta suas mãos, declare isso. Eu